Você se considera uma pessoa ansiosa? Eu me considero, e é algo que eu tô tratando e trabalhando há muito tempo em mim. E eu tava lendo esse livro aqui, Lidando com Ansiedade, que inclusive é considerado um dos melhores livros hoje, não apenas para entender a ansiedade, mas para você também superar o medo e a preocupação, para você tratar a sua ansiedade, né? Por esse cara aqui chamado Stefan Hoffman. E aqui eu queria trazer uma pergunta que tem no livro, que é uma pergunta que eu me faço e provavelmente se você tem ansiedade, você já se fez também. A pergunta é essa aqui, ó. Por que tenho tanta ansiedade? Por que eu tenho tanta ansiedade? Você já se perguntou isso? Eu me perguntei isso várias vezes, eu fui buscar terapia várias vezes e parecia que eu melhorava por um tempo e depois parecia que aquilo vinha de novo e eu ficava nesse ciclo de melhoras e pioras, melhoras e pioras. Quem sabe você já passou por isso ou quem sabe esteja passando por isso agora. E eu queria te explicar de onde vem essa ansiedade problemática segundo o livro. Então o livro vai falar que essa ansiedade problemática, ou seja, essa ansiedade que não é algo específico de algum momento, né? Porque a gente pode ficar ansioso frente a eu tenho um trabalho para apresentar, ou eu tenho alguma coisa do meu trabalho para fazer, eu tenho que, sei lá, vou ter um momento que eu vou ter que me declarar para uma pessoa que eu amo, ou vou ter que fazer alguma coisa assim, é normal eu ficar ansioso frente a esse momento em que eu não sei bem como que vai acontecer, não sei como é que eu vou lidar, não sei como é que eu vou me comportar. Então essa ansiedade, quando existe uma situação específica, é uma ansiedade normal humana. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Agora, ansiedade problemática é quando eu não consigo mais lidar com aquilo. E aí, de repente, eu não tenho mais uma situação específica, mas aquilo ele virou algum padrão na minha vida que vai se repetindo. E aí é uma ansiedade problemática. E aí aqui fala que essa ansiedade problemática ela vem de dois fatores, que é a vulnerabilidade mais o estresse. O que é a vulnerabilidade? Eu vou ler aqui a explicação do livro. Vulnerabilidade nos referimos a um amplo leque de fatores biológicos, de desenvolvimento e de personalidade que tornam que alguém mais suscetível a desenvolver altos níveis de ansiedade. Então, essas vulnerabilidades, elas podem afetar o meu nível de ansiedade, porque essa vulnerabilidade vai ser somada ao estresse que eu estou vivendo, eu já vou explicar o estresse, e quando essas coisas são somadas, elas formam o que a gente chama de ansiedade problemática, aquela ansiedade que ela não vai mais embora, é uma ansiedade constante, algo que eu vou vivendo e não tem situações específicas, mas eu continuo tendo, não sabendo muitas vezes o porquê. Quais são esses fatores, né? Tipo, Ângelo, você falou vulnerabilidade, mas o que são esses fatores? Primeiro ponto, membros da família com ansiedade significativa ou outros problemas de saúde mental genéticos. Isso aqui é um fator de vulnerabilidade. Você pode sim ter fatores genéticos que te levam a ter uma propensão maior de ter ansiedade. De novo, a gente fala que fatores genéticos eles não são algo fixo, né? Então não dá pra gente falar assim, meu pai teve depressão, então eu vou ter depressão. Não, você vai ter uma probabilidade maior de ter depressão se você enfrentar ou passar por situações que te colocarem em depressão. Então imaginando que você, com esse fator genético, você tem uma propensão. Mas essa propensão não quer dizer que você está fadado a ter depressão. Então aqui, esse é um fator genético. Outro fator de vulnerabilidade, né? Pais ou outros cuidadores durante o crescimento que eram ansiosos e foram modelo de comportamento ansioso. O que é isso? Quando a criança nasce, ela enxerga nos pais. No pai, ela enxerga o modelo de homem do mundo. Na mãe, ela enxerga o modelo de mulher do mundo. Se eu sou homem e eu vejo meu pai sempre muito ansioso, sempre muito ativo e aquele negócio nunca parar e ansioso, meio que eu crio essa visão de que homens são assim. E se eu sou um homem, eu vou tender a repetir aquilo. Mesma coisa se for o contrário, né? Eu era, sei lá, ver uma menina que via a mãe muito ansiosa, ela pode repetir esse padrão, porque a gente chama isso de repetição de padrão. A nossa tendência natural é muitas vezes repetir o que os nossos pais fizeram. Então, e é muito importante a gente perceber isso, porque se são coisas ruins, a gente não quer repetir coisas ruins. Terceiro ponto, circunstâncias instáveis na vida durante o crescimento, que pode ser pobreza, instabilidade ou abuso. Então, se eu vivia muito eu vi muita pobreza na minha infância, ou eu ficava naquele momento que eu não sabia se eu ia acabar na pobreza ou não, muitas famílias vivem assim, né?
vivem que elas ficam ali devendo muitas vezes, e os filhos vêm, os pais muitas vezes não conseguindo dar conta, e nunca sabe se o pai vai conseguir dar conta naquele mês ou se não vai, e as dívidas começam a subir, então fica aquele medo da pobreza, não necessariamente de estar pobre, mas aquela probabilidade de ir para a pobreza, de não conseguir mais dar conta das coisas. Então a pobreza pode ser esses dois fatores, ou a pobreza em si, ou esse medo da pobreza, de não estou pobre ainda, mas eu vejo essa possibilidade de pobreza. Então aqui fala dessa questão de estabilidade, né, que é parecido com o que eu falei, e o abuso. O abuso também vai criar essa circunstância instável que vai fazer a pessoa crescer com ansiedade, né? Então o abuso ele vai causar uma grande descarga de hormônios e neurotransmissores no corpo dessa criança, e essa descarga vai fazer o corpo dessa criança, no caso, né, que depois cresce e vira adulto, estar sempre com aquele medo de que vai acontecer alguma coisa, medo de que alguém vai me atacar, medo de que alguém vai me abusar, e essa criança ou esse adulto ele vai ficar com esse sistema diferente porque o sistema está superativado tentando proteger ele de alguma coisa. Quarto ponto, perfeccionismo, e o quinto, ter padrões elevados, que eu falo ali que são coisas parecidas, né? Então querer ser perfeito em tudo ou colocar um padrão muito alto, aquela pessoa ideal que muitas vezes muitas pessoas idealizam e não conseguem chegar lá porque elas descobrem que são humanas, né? Então é legal você ter padrões e almejar grandes coisas, mas você tem que lembrar que você é humano e você vai falhar no caminho, você vai errar várias vezes e não tem problema nenhum nisso. Outro ponto, sensibilidade emocional. Sentir as emoções mais intensamente, ser mais sensível. Existem muitas pessoas, né, que sentem mais as emoções. Muitas vezes pessoas que choram só de ouvir alguém contar uma história e acabam levando muito aquilo para elas. Então o que o outro sofre, muitas vezes elas sofrem junto. E aqui não estou falando só de uma questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro, mas tem pessoas realmente que têm essa dificuldade, ou que muitas pessoas falam, são muito esponjas, né? Então que a outra pessoa, se a pessoa do lado está sofrendo, ela vai sofrer também. Isso para ela, muitas vezes, ela consegue entender a dor do outro, muitas vezes o outro reconhece isso, até fala, pessoal, você entende muito bem minha dor, eu sinto que você me entende, mas muitas vezes para ela acaba não sendo bom, porque ela absorve tudo aquilo e ela começa a sofrer. Então isso é importante também, é um fator de vulnerabilidade. Dificuldade de tolerar incerteza é outro fator de vulnerabilidade. Altos níveis de escrupulosidade, neuroticismo, aversão ao risco, medo de falhar e alguns outros fatores. Então eu acho que você entendeu aqui o que eu quis dizer, ou o que o autor quis dizer com fator de vulnerabilidade. São comportamentos, são pontos da minha personalidade, ou muitas vezes aquilo que eu vivi ou que eu vi na minha infância, que se tornou um fator de vulnerabilidade, porque o perfeccionismo, ter padrões elevados, essa sensibilidade emocional, dificuldade de tolerar incerteza, muitas vezes também vem da nossa infância por aquilo que a gente viu, né? Então eu tinha, por exemplo, muita questão do perfeccionismo, não necessariamente porque meus pais me cobravam muito, mas porque eu era filho único, então meio que eu entendi inconscientemente que como meus pais fizeram tudo por mim, eu tinha que ser perfeito, então eu não podia falhar com as outras pessoas, ou os meus outros amigos, por exemplo, que tinham famílias não tão bem estruturadas, e quando eu falo isso eu não quero me gabar de ser melhor ou não, mas a verdade é que muitos amigos meus não eram bem estruturados na questão familiar, e meio que na minha mente eu acreditava que eu não podia ter certos problemas, né, porque eu tinha uma vida, entre aspas, como eu ouvia falar, perfeita, né, de filho único e tudo mais. Então meio que tudo isso me fez ser muito perfeccionista e ter padrões elevados comigo mesmo, e aí isso me fez muito mal, né? Porque eu nunca consegui alcançar isso que eu tinha decretado. Então esse é o primeiro fator. Você fez uma listinha aí, você fez uma lista do que eu falei, você anotou isso, você tem alguma dessas coisas? Beleza, então coloca isso aí no papel. E aí vem outra questão, né? Então a gente falou que essa ansiedade problemática, né, crônica, ela vem da vulnerabilidade mais o estresse. E aí o estresse, quando a gente fala de estresse, né? Aqui a gente pode definir estresse de forma ampla, né? Eu vou ler aqui, tá falando aqui. Como qualquer perturbação do status quo, o estresse pode ser agudo, né, quando acontece alguma coisa que eu não estava esperando, né, de forma inesperada, como um prazo ou uma compra necessária inesperada, ou estresse crônico, como um trabalho que demande bastante ou problemas financeiros constantes, né. Então o crônico ele é algo constante, são coisas que eu fico tendo problemas constantemente, ou agudos são fatores específicos ali que eu passo na vida. Então esse estresse pode ser antecipado com uma consulta médica futura ou imprevisto, né? Tomar conhecimento de repente sobre o diagnóstico de câncer de uma pessoa amada, né? Então isso é um estresse agudo que de repente você recebeu a sua notícia. Então aqui a gente tem que, aqui até o livro fala pra gente marcar, né? Aqui tem aqui embaixo, aqui em cima,
quais são os estresses do seu passado e quais são os estressores atuais. Então pode ser que você já tenha passado no seu passado por estressores assim, como problemas crônicos, quem sabe na sua família, você tinha problema com o pai constantemente, com a mãe ou com algum outro cuidador, ou você tinha esses momentos ou lugares em que você se sentia muito estressado, muito sobrecarregado, pode ser no trabalho, pode ser algum trauma que você passou, um abuso você vai colocar aqui também como um estresse do passado, né? E daí você vai escrever também os estressores atuais, nesse momento. O seu trabalho é um estresse crônico que te coloca toda hora nesse processo de ficar pensando e repensando e te colocando, te deixando muito sobrecarregado. Você recebeu alguma notícia recentemente que você não gostaria de ouvir, uma notícia ruim, e aí você vai começar a escrever. E aí você vai começar a fazer essa balança. Você vai ver, né? Porque aqui, ó, ansiedade problemática é meio que uma conta aqui, né? Você tá vendo? É uma conta entre a vulnerabilidade mais o estresse. E aí você vai começar a entender que essa conta vai tipo, definir a sua ansiedade. Então você vai encontrar esses estressores. E aí o que você faz com tudo isso? Essa vulnerabilidade, muitas vezes, você vai trabalhar em terapia. Então essas vulnerabilidades você consegue trabalhar na terapia, ou você começa a conversar. Só de você tomar consciência já vai começar a te ajudar nesse processo de cura. Mas você precisa trabalhar isso aqui com algum profissional. Você pode também mandar mensagem, eu também trabalho nessa área de terapeuta, e você vai ter que trabalhar isso aqui. Os estressores, você também trabalha em terapia, mas isso aqui você pode, principalmente os estressores atuais, você pode começar a pesar. Será que isso aqui realmente faz sentido eu aguentar ou passar por isso aqui, sendo que é um estressor que está me machucando, seja uma amizade, seja um profissional, seja... sei lá, um momento que você fala, isso aqui é um estressor que faz a minha vida ficar muito pesada, eu não consigo lidar e me faz mal. E aí você vai começar a analisar isso aqui, você vai botar na balança, será que faz sentido eu continuar assim? Será que não tem alguma forma de eu mudar isso aqui? Será que não tem alguma forma de eu melhorar, ou criar um processo para melhorar isso aqui, quem sabe? Então, o importante é você tomar essa consciência, porque você pode começar a pensar em como você vai lidar com essa ansiedade problemática, né? Então, aqui fala assim, ó, você pode pensar que para lidar com a ansiedade problemática é preciso alterar os elementos da equação, no entanto, seus fatores de vulnerabilidade já fazem parte de quem você é e você não vai mudar isso completamente sozinho. Ou seja, você vai precisar de ajuda para mudar esses fatores que eu falei aqui da vulnerabilidade e da ansiedade. Então, isso aqui, você tomar consciência é muito bom, você começar a fazer alguma coisa vai ser muito bom, mas isso aqui você vai conseguir realmente trabalhar em terapia. O que você consegue mexer de forma mais imediata são os estressores. E aí você pode ou trabalhar esses estressores para mudar eles ou tirar eles da sua vida, ou você pode obter técnicas para você aumentar a sua capacidade de lidar com esses estressores para continuar ali e lidar com aquela situação. E aí você também, existem ferramentas para você aprender a lidar melhor e aumentar a sua capacidade de gerenciar o estresse, que você também consegue buscar em terapia, inclusive a TRG, ela existe para isso, para a gente trabalhar esses fatores de ansiedade, esses fatores de depressão, fatores de traumas, fobias, e tudo isso a gente consegue trabalhar muito legal. Então se você quer ajuda para isso, você pode entrar em contato comigo aqui que eu te ajudo. E aqui no canal eu também falo sobre esses outros fatores, e eu sempre falo sobre algumas coisas que vão te ajudar na ansiedade, que principalmente vai ser exercício de respiração, que você consegue alterar imediatamente a sua fisiologia, você consegue ativar o seu sistema nervoso parasimpático, que vai te colocar no estado de mais relaxamento. A meditação também, porque a meditação ela não é algo imediato que vai te ajudar na ansiedade, mas ela vai treinar o seu cérebro para ser mais tranquilo e mais relaxado ao longo do tempo, né? Você vai ensinar o seu cérebro. Eu digo que o mindfulness, ou a meditação, quando eu falo mindfulness, eu falo principalmente essa meditação, que tem mais estudos, ele ensina seu cérebro, como se fosse uma escola, ele vai te ensinar a ser mais calmo. Só que ao contrário da escola que você tem que passar a sua vida inteira, o mindfulness você já consegue perceber as mudanças já em 2, 3, 4 semanas. Então é muito importante você que é ansioso, entender isso. Você vai buscar terapia, mas você também precisa ensinar o seu corpo a respirar de novo, porque uma pessoa ansiosa geralmente tem a respiração alterada. Você tem que fazer meditação também, por mais difícil que pareça, porque você vai ensinar seu cérebro a ser mais calmo e relaxado, e juntando esses 3 pontos, você realmente consegue lidar melhor com a ansiedade e você consegue ver uma vida mais leve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e se esses vídeos estão te ajudando, me fala aí nos comentários, eu cheguei até aqui, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Fique com Deus e eu te vejo na próxima.